Olá, tudo bem? Aqui Paulo Ramos, no nosso segundo vídeo de 365 vídeos, um vídeo por dia durante um ano inteiro. E hoje a gente vai falar sobre paradigma. E a gente vai entender por que algumas pessoas têm sucesso e outras não. Por que algumas pessoas criam riqueza e outras não. Por que algumas pessoas criam pobreza e outras não. Mas basicamente tudo tem a ver com os paradigmas que a gente vive. E o que são paradigmas, Paulo? É tudo aquilo que colocaram na nossa cabeça desde quando a gente nasceu. Algumas pessoas chamam de hábito, outras pessoas chamam de crença. Não importa o nome que a gente chame, o que importa é que é o conjunto de pensamentos que a gente tem, que geram os nossos sentimentos, que geram as nossas ações e, por consequência, geram os nossos resultados. E para a gente explicar bem o que é paradigma, eu vou contar uma história super rápida. Um dia, um belo casal se casou e eles tiveram a noite de núpcias e tudo mais e tiveram seu primeiro jantar romântico. E ela decidiu fazer um peixe delicioso para ele. E quando o peixe foi servido, que ela botou na mesa para o marido, o peixe veio sem rabo e sem cabeça. E o rapaz olhou para o peixe e falou: "Nossa, amor, por que esse peixe está sem rabo e sem cabeça?" Ele pensou, mas ele não chegou a perguntar. Afinal, primeiro dia de casamento, ele não vai se indispor com a esposa. Mas, no segundo dia, ele falou: "Amor, faz aquele peixe novo, estava perfeito." Quando o peixe foi servido, adivinha? Sem rabo e sem cabeça. E ele ficou um tanto preocupado com aquilo. Ele nunca tinha visto um peixe daquele jeito. Terceiro dia, veio o peixe de novo. Adivinha como ele veio? Exatamente, sem rabo e sem cabeça. E ele não aguentou. Ele falou: "Meu bem, me perdoa, mas eu preciso te perguntar, por que você faz o peixe sem rabo e sem cabeça? Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso na minha vida." Ele falou: "Ah, meu amor, sei lá, aprendi com a minha mãe sempre fez assim. Vamos ligar para sua mãe agora." E ele liga para a mãe dela, e ela liga para a mãe dela e fala: "Mãe, por que a senhora sempre fez o peixe lá em casa sem rabo e sem cabeça?" "Ah, minha filha, não sei. Eu aprendi com a sua avó e a sua avó sempre fez assim." "Tá bom, vou ligar para ela." Aí ligaram para a avó. "Vó, por que a senhora faz o peixe sem rabo e sem cabeça?" "Não, minha filha, isso eu fazia no passado, quando sua mãe era pequena. Era eu, seu avô, sua mãe, a gente era muito pobre, só tinha uma única frigideira, era uma frigideira pequena, o peixe não cabia. Eu precisava cortar o rabo e a cabeça para que coubesse dentro da frigideira." Olha que coisa interessante. Então, paradigma é aquilo que a gente faz sem perceber que faz. Ou seja, eu não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. E as pessoas não questionam o paradigma. E o paradigma mais incrível que colocam na nossa cabeça é que talvez a gente não seja digno ou merecedor de construir riqueza. Que talvez a gente tenha que trabalhar 10, 12 horas por dia para ter um salário limitado. Que talvez a gente precise trabalhar pela sobrevivência. Que talvez a gente precise guardar dinheiro para emergências. E tudo aquilo que a gente pensa acontece. Tudo aquilo que a gente pensa se torna realidade. O que a gente pensa é real, porque aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente faz, são os resultados que a gente tem. Então, se tem pessoas que guardam dinheiro para emergências, adivinha o que vai acontecer uma hora? Emergências. Se tem pessoas que guardam dinheiro para futuras dificuldades quando perderam o emprego, adivinha o que acontece? Elas perdem o emprego. E é exatamente sobre isso que a gente tem que mudar. Exatamente tentar quebrar o paradigma. E o que é quebrar um paradigma? É ficar atento para aquilo que a gente faz e fazer a seguinte pergunta: Paulo, isso que eu estou fazendo hoje me leva ao resultado que eu quero ter para a minha vida? Porque muita gente quer ter muita coisa, muita gente quer ser muita coisa, fazer muita coisa, mas não consegue executar o passo a passo para isso. Por quê? Porque a sua mentalidade, o seu paradigma trabalha de forma contrária. Então, a gente tem que ver se as ações que a gente está tomando hoje vão nos levar para onde a gente quer chegar. Um exemplo bem simples em relação ao peso. Muita gente chega para mim e fala assim: Paulo, eu queria perder 10 quilos. Aí eu pergunto: você quer realmente perder 10 quilos? Quero. Você está disposto a perder 10 quilos? Tô. E eu pergunto: o que você comeu hoje no café da manhã? O que você comeu hoje no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar? Quando você fez atividade física? Você está fazendo atividade física? Quantas vezes na semana? E a pessoa vê, quando ela escreve isso, que ela não está andando
para o que ela quer. Ela está andando para o lado contrário. Está comendo carboidrato em excesso, não está fazendo atividade física, está comendo exageradamente, está comendo fora de hora, está pulando refeição. Ela nunca vai ter resultado fazendo esse tipo de rotina. Então, uma bela forma da gente mudar os nossos paradigmas é mudando a rotina. Mas não adianta só mudar a rotina. A gente precisa ficar atento, a gente precisa prestar atenção, a gente precisa forçar essa nova rotina, porque senão, sem perceber, a gente vai voltar a fazer o que a gente fazia antes, porque isso é um hábito, está cultural, está enraizado, é um paradigma, é tudo aquilo que a gente faz sem perceber que faz. É por isso que tem muita gente que emagrece e depois volta a ganhar peso. É por isso que tem muita gente que até ganha algum dinheiro, mas depois perde. É por isso que tem gente que ganha na loteria e depois de alguns anos está pobre. Por quê? Porque mudou a condição, mas não mudou a rotina. E se não muda a rotina, não muda a mentalidade. Se não muda a mentalidade, não tem resultados permanentes. Então é por isso que algumas pessoas têm sucesso e outras não. É por isso que algumas pessoas constroem riqueza e outras não. É por isso que tem algumas pessoas que têm uma vida maravilhosa e outras não. Simplesmente porque em algum momento da vida elas decidiram pensar diferente da programação original. E como é que eu posso fazer para pensar diferente? Isso vai ser um tema de um próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte o canal, compartilha, curte aqui o vídeo, marca um amigo, lembrou de alguém? Marca essa pessoa, compartilha com todo mundo, espalha essa mensagem e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!